Romanos 5, 1 a 11. Assim nós lemos o título sugerido na nossa edição, a justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar mais uma vez? Senhor, venha ao nosso socorro, ilumine o nosso coração, aquilo que já colocaste e aquilo que ainda colocarás, e também os ouvidos e coração dos nossos amados irmãos, que sejamos todos edificados pela graça do Senhor e pela tua boa mão, em nome de Jesus. Amém. Os benefícios da justificação. Afinal, o que é justificação? Justificação é um ato da livre graça de Deus, em que Ele, por vontade própria, como no início disse, Ele perdoa os nossos pecados, nos aceitando como justos declarados, mediante o sacrifício, e somente o sacrifício de Jesus Cristo, e esta graça a nós imputada e recebida tão somente pela fé. Não existe outro meio. O texto lido, ele retrata e está inserido numa epístola que ela é profunda doutrinariamente para a igreja e também na prática da própria igreja. Como temos anunciado, e eu tenho que falar isso, o apóstolo Paulo está querendo ir para a Espanha, e ele desejava passar em Roma, não só visitar os irmãos, conhecer os irmãos, mas também ser por eles encaminhado até a Espanha como autorização da igreja, levando o nome da igreja para pregar o evangelho na Espanha. Para convencer os irmãos a respeito da necessidade missionária, ele expõe a maneira como Deus, na sua graça e misericórdia, ele salva pecadores. E para isso ele expõe os dois grupos, os judeus e também os gentios. Ele fala da pecaminosidade dos gentios no capítulo 1, a partir do versículo 18. Ele mostra que todos são inculpáveis perante o Senhor, e no capítulo 2 ele mostra os judeus, e depois ele vai mesclando que tanto os judeus como os gentios estão perdidos sem Jesus, e que Jesus é o único que pode conduzi-los ao céu. Ele vai falando isso, mostrando que a justificação, que é a razão da salvação, uma vez que Deus não é injusto, e para ele salvar alguém, então ele precisa cobrar a dívida daquele que ele está salvando. Ele aponta isto para Cristo, como aquele que recebe a ira do Pai
a ira de Deus, que seria para todo ser humano, que seria para todo aquele que deve o Senhor, que é culpado perante o Senhor. Ele fala que Jesus Cristo é a nossa redenção, ele fala que Jesus Cristo é a nossa propiciação. Redenção é justamente o preço pago para dar liberdade a um escravo. E propiciação é um sacrifício de sangue para desviar a ira de Deus. E ele passa então como Cristo recebendo, Jesus recebendo todos estes conceitos, levando sobre si os nossos pecados, os pecados daqueles que creem nele, para que pela fé estes que creem nele sejam declarados justos. E é interessante isso, porque a grande questão aqui não é somente eu me tornei um justo, até mesmo porque não. Porque se eu quebro um item da lei, eu sou o culpado perante a lei. Tanto é que no capítulo 3 de Romanos, no versículo 18 e 19, ele trata, acho que 19, ele vai tratar isso, 19, ele trata a respeito do papel da lei, que é colocar a nossa vida na transparência e mostrar que todos nós não podemos bater no peito para dizer que somos justos e não podemos dizer que somos inculpáveis. Todos nós somos culpados perante a lei. E no versículo 21 ele começa com a conjunção adversativa mas, ou seja, todo mundo é culpado, mas Deus manifestou a sua justiça através de Jesus Cristo, e aí aponta para a sua redenção, a propiciação e para a declaração da nossa justiça, de todo aquele que nele crê. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo também trata disso, ele está dizendo da seguinte forma, que Deus fez de Jesus pecado, veja bem, não é um pecador, ele não se tornou um pecador, mas fez dele pecado, como que tirando a veste suja e pecaminosa, o manto do pecado daquele que crê em Jesus, vestindo Jesus com esta roupa e pegando a roupa da justiça de Deus e vestindo naqueles que creem em Jesus, de forma que aquele que é justo sofreu o pagamento da ira de Deus, sendo pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, ou declarados justos perante o Senhor. E esta justificação só pode se dar através de Jesus, pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie, mas tão somente pela fé, ao crer em Jesus, ao declarar Jesus como seu Salvador, você recebe a palavra que Jesus usou na cruz como última palavra, de está consumado, ou seja, está pago, de forma que o acusador não tem mais como nos acusar, porque nós vestimos as vestimentas de Jesus Cristo. Tanto é que na visão dos glorificados, pergunta-se quem são estes que estão ali, essa multidão, e aí a resposta são todos aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Essa justificação produz alguns benefícios, eu quero destacá-los aqui em breve palavras. O primeiro benefício é a paz com Deus. Olha só o que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo trabalha isso de uma maneira muito interessante, e ele vai justamente apontando para os ensinamentos do próprio Senhor Jesus. Porque quando nós falamos de paz, muitas pessoas pensam num relacionamento entre homens, pessoas, em que não há guerras, em que não há conflitos. Mas o que ele está dizendo aqui não é este relacionamento humano para com o humano, mas é o relacionamento do humano para com Deus.
E o conflito está não numa falta de paz de consciência, até porque muitos ímpios estão indo para o inferno com alegria, estão indo para o inferno sem ter nenhum conflito do encontro com Deus, mas o conflito é aqui e agora e também na eternidade, porque o próprio Senhor Jesus, falando para Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele nos deixa a seguinte informação: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí ele diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora preste atenção no versículo 20: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. Eles não estão ali querendo um relacionamento, porque eles não querem que as suas obras sejam manifestas, eles não querem que as suas obras sejam mostradas. E a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Deus é luz. 1 de João, capítulo 1, versículo 5, Deus é luz, e à medida que essa luz chega, ela mostra, ela evidencia aquele que está sendo iluminado. Eu sempre gosto de contar isto. Eu tenho um primo, presbítero da igreja também, em outro local. Certa feita, ele tinha, numa cidade muito fria, ele tinha saído para uma pescaria, e ele passou o tempo todo pescando, e ele era solteiro, e ele tinha combinado de encontrar uma moça. E quando ele chegou em casa, na casa do meu tio, a luz acabou e ele teve que tomar banho, porque ele tinha marcado horário com ela. Ele tomou banho no escuro. E quando ele terminou de tomar banho, ele estava saindo já arrumado, e a luz voltou. E no braço dele tinha uma marca de barro, porque ele se lavou no escuro, lavou, e aquela parte ficou sem ser lavada. Ele não estava enxergando enquanto ele estava no escuro, mas a partir do momento que a luz chegou, evidenciou que ele não estava limpo, e ele teve que terminar essa limpeza. É mais ou menos assim. Por que o homem tem conflito com Deus? Ele não quer se aproximar de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os pés e é luz para o caminho. Mas esta palavra, ela revela quem somos. Não só revela quem Deus é, mas revela quem somos. E por isso o homem não quer este encontro com o Senhor, porque o Senhor lhe mostrará, a luz de Deus lhe mostrará a sua sujeira. E ele, querendo continuar nas trevas, ele não se aproximará da luz. Jesus, na sua justificação, é isto que ele faz. Ele dá paz neste relacionamento. Apesar dos meus pecados, apesar da minha falibilidade, apesar de ter momentos que eu peque contra o Senhor, ainda assim eu quero me aproximar do Senhor. Por quê? Porque já não existe mais o conceito de culpa, porque eu fui declarado justo em Jesus Cristo. E uma vez declarado justo, agora eu posso me aproximar dele. O coração pode estar triste por ter pecado, mas eu não tenho mais o temor da culpa. Porque, como diz o nosso amado irmão Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, no 13, diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Agora, ainda que haja pecados pontuais na minha vida, não há mais
o peso da escrita da dívida. E é isso que ele fala aos filipenses, quando ele trabalha essa questão, dizendo que o Senhor, ele levou sobre si, na cruz, o escrito da nossa dívida. De maneira que, embora tenhamos que confessar os nossos pecados diariamente, porque caímos e pecamos contra o Senhor, e Ele ainda é o nosso advogado, nós sabemos que não temos mais a culpa declarada, porque Jesus levou sobre si. Jesus levou sobre si. E eu tenho ensinado aqui na igreja que o maior sofrimento de Jesus não foram os cravos, não foram as chibatadas que ele levou, não foram os sofrimentos físicos, mas sim receber a ira de Deus, que seria para você e que seria para mim. Este ato na cruz do Calvário, nessa justificação, me faz agora, apesar de ainda cometer alguns pecados, me faz agora ter alegria no Senhor, querer o Senhor, querer estar perto dEle, porque o conflito foi tirado e a paz foi estabelecida ou restabelecida. Mas também, o outro benefício que nós vemos aqui, ele está justamente na questão da esperança concedida neste ato da justificação, a esperança da consumação. Se você continuar aqui, ele vai falar que está firme nesta maravilhosa obra da graça, e isso pela fé através de Cristo Jesus, e ele diz, e gloriamo-nos na esperança. Ele fala duas coisas, na glória de Deus e na própria tribulação. Na glória de Deus, porque o Senhor nos revela o final, a consumação. A Bíblia, no Novo Testamento, ela não encerra com os Atos dos Apóstolos, ela não encerra com as cartas paulinas, mas ela encerra com algo dado a João, o apóstolo, na ilha de Patmos. E esta revelação, ela foi dada com coisas até a consumação, em que Deus nos revela em Apocalipse todo o trajetório desde o nascimento, morte e ressurreição de Jesus até a consumação, condenação e salvação dos seus eleitos. Nós temos então na Bíblia Sagrada a manifestação de que o Senhor realmente voltou, é a visão que João tem. Nós ainda não temos a volta de Cristo, mas João vê o futuro, João vê a volta de Cristo, João vê o grande julgamento acontecer, João vê a salvação dos filhos de Deus e vê a condenação daqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Ele vê o lago que arde com fogo e enxofre, sendo lançados ali o diabo, a besta, o falso profeta e todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida, mas ele vê também todo aquele que confessou Jesus como seu Senhor, indo pela graça de Deus, e somente pela graça de Deus, para o novo céu e para a nova terra. E este lugar é o lugar eterno, pleno e maravilhoso. Então, a esperança desta glória vem na justificação. Por quê? Eu não tenho medo do grande dia. Ele está dizendo, me glorio na esperança da glória de Deus. Quando Deus manifestar a sua glória, quando Jesus vier em glória, será um terrível dia para aqueles que não creem em Jesus, só em Jesus, mas será um maravilhoso dia para aqueles que lançaram em Jesus toda a sua confiança, e só em Jesus. Então nós não temos mais esse problema e podemos esperar este momento, aguardar este momento, por causa daquilo que temos de segurança nesta justificação. Cristo é suficiente. Muitas pessoas dizem assim, a pessoa não pode ter certeza da salvação, porque... Não, mas eu posso. Por quê? Porque Cristo é perfeito. Jesus é perfeito. Ele pagou o preço, Ele é perfeito. E a glória de Deus acontecerá, querendo o homem ou não.
aparentemente demorando ou não, esse dia acontecerá. Mas também, aqui não é só a questão da glória eterna, mas também da própria tribulação. O que estamos vendo aqui é que a justificação me habilita para ver a glória eterna ser manifestada. Eu não tenho medo desse dia do julgamento final, porque eu estou em Cristo, sou justificado em Cristo, declarado justo, mas também me leva a entender que todos os momentos da minha vida, inclusive as adversidades, elas têm um fim proveitoso. Ele vai dizer: me glorio também nas tribulações, versículo 3, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Agora veja bem o versículo 5, ora, a esperança não confunde, ou seja, ela não deteriora, ela não mente, ela não me envergonha, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então nós somos sustentados, o povo de Deus é sustentado pela graça de Deus e pelo amor de Deus que é derramado no coração do homem. E a expressão derramado é uma expressão no original enfática. O seu tempo verbal aponta para um ato de Deus, mais uma vez, de Deus, ministrando no coração do homem o amor que toma conta do todo do homem. Então, ele é fortalecido no amor de Deus para enfrentar as adversidades da vida, sabendo que há um exercício, esse exercício vai produzir e fortalecer a esperança, uma vez que ele não será sustentado pela sua própria força. Não é porque ele jejua, não é porque ele ora, não é porque ele lê a Bíblia, não é porque ele louva, não é porque ele é membro de uma igreja, isso faz parte da vida do crente, mas o amor de Deus é a base da sustentação neste momento de tribulação. Você é fortalecido no propósito de Deus. E para algumas situações, Deus não deixa ministrar a cura, porque na morte daquela pessoa que se tornou firme, ele é glorificado. E em outros casos, ele ministra a sua cura, porque na cura daquele filho de Deus, ele também é glorificado. É isso que Deus age, é assim que Deus age. Este amor de Deus nos sustenta, e essa esperança nos é alimentada. Eu sei que não estou sozinho, e que sou sustentado pelo Senhor. Isso é maravilhoso, porque quem aqui nunca passou por uma adversidade? Quem aqui nunca enfrentou uma adversidade? E há momentos da vida da gente que você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E é neste momento que você percebe que algo está lhe conduzindo. Muito embora em todo tempo isso esteja acontecendo, mas às vezes é necessário Deus tirar toda a nossa força para que a gente entenda que Ele está no controle, que Ele está conduzindo. Então Ele usa a tribulação para nos fortalecer e nos sustenta na tribulação. Então nós temos o amor de Deus na justificação apontando para conduzir-nos na tribulação, vendo a glória e tendo paz com Deus como fruto da justificação. E para encerrar, nós temos a convicção da reconciliação. Não é uma coisa se, é uma vez que. E eu lhe chamo a atenção agora para os versículos seguintes, 6, 8 e 10. Ele diz, versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Não havia mérito no homem. Eu vou morrer, ele é mais forte, ele trabalha muito, ele é mais bonito, ele é mais alto, mais baixo, ele tem algo. Não é isso. Ele está dizendo que Cristo morreu quando nós ainda éramos fracos, sem poder, sem mérito. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Não era alguém que tinha feito uma boa ação, que uma parte do coração estava boa, e por isso Deus olhou e disse, esse aqui tem uma parte do coração que está boa, está com 10%, opa, então vou morrer por esse aqui não vou morrer por ele não, porque esse aqui está totalmente corrompido. Não, todos estavam totalmente corrompidos, e ele morreu por nós neste período. Olha o 9, logo, se ele morreu por nós quando éramos fracos, se ele morreu por nós quando nós éramos pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos. E aí o versículo 10 diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que Paulo está dizendo aqui é uma lógica espiritual. Não tem, preste atenção comigo aqui agora, por favor, que isso é muito importante que você entenda. É ilógico você pegar alguém que está morto, dar vida àquele que está morto, para que ele seja seu. Uma vez que você deu vida para que ele seja seu, você deixar que ele tome decisões para a morte novamente. Não tem sentido. Se eu pego alguém que não tem força nenhuma e torno-lhe alguém habilitado, como agora eu vou deixar que ele tome uma decisão para se perder? Então aqui nós temos a perseverança dos santos. Ou seja, se ele me justificou quando eu não merecia ser justificado, por que agora ele me deixaria me perder? É isso que Paulo está dizendo. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos salvos. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos. Porque Ele sustentará, Ele nos guardará. Deixa eu contar uma ilustração para que você entenda. Você tem o seu filho ou filhos pequenos. E você saiu e deixou eles em casa por alguma razão, e quando você voltou, os seus filhos estão brincando na rua, um lugar perigoso, com muitas outras crianças que não são seus filhos. E aí você chega, fica um pouquinho assustado e diz assim, meninos, não podem brincar aqui, é muito perigoso. Os demais olham para você, lhe ignoram, e os seus filhos, você diz, para casa agora. E os seus filhos saem atrás de você. Claro, vão sair o quê? Lamentando. Por que só com você? Por que o outro pode? E você vai dizer para ele o seguinte, olha, o outro não é meu filho. É por isso que aquele que é eleito de Deus, ele não pode viver no pecado, porque senão Deus disciplina. Você já percebeu isso? Já percebeu que você não pode cometer alguns pecados que o outro comete? O outro comete o pecado e está tudo bem. Ele continua empregado, ele continua ganhando bem, ele continua com saúde, mas se você cometer um pecado, Deus vai lá e lhe disciplina. Por que Deus lhe disciplina? Porque Deus ama os seus filhos, e Ele não permitirá que você caminhe longe dEle. É assim que Deus cuida, assim como você cuida do seu filho, Deus cuida de você. E se Ele colocou você como filho, quando você era inimigo dEle, agora Ele manterá você como seu filho. Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu conheço alguém que era muito crente, que abandonou e morreu fora. Ele nunca foi. Ele enganava bem, mas ele nunca foi. Porque a nossa segurança está no versículo 11. Nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E reconciliação que me leva, então, para Gênesis. Olha o que nós temos em Gênesis capítulo 3, no final do versículo do capítulo. Olha só, o homem pecou. A maldição veio sobre a mulher, a maldição veio sobre a serpente, a maldição veio sobre a terra por causa do homem, e consequentemente no homem. E quando chegamos no versículo 22 a 24, lemos o seguinte, Gênesis 3, 22 a 24. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome para si da árvore, ou tome da árvore da vida e coma e vive eternamente. Versículo 23. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. Versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida.
O homem foi expulso. E ele agora só pode ser reconciliado através de Jesus. Ele por si só ele não pode ser reconciliado. Ele não pode retornar ao jardim. Ele não pode retornar à comunhão com Deus. Há querubins